Ministro Gilmar Mendes surta em entrevista na Globo, ao vivo, ao falar sobre as autoridades ali em Brasília, e ele soltou uma bomba que vocês vão ver, nós vamos trazer essa notícia aqui, inclusive já estão falando em impeachment do Gilmar Mendes ali no Senado Federal, você vai ver, olha a entrevista que ele deu, o que ele soltou, parece que o clima entre Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes está mesmo tenso, e mais, pessoal, com isso, nós vamos trazer aqui também nessa matéria, o Gilmar Mendes acaba de jogar uma bomba, uma batata quente no colo do Alexandre de Moraes. Parece que o amor acabou. E nós vamos trazer aqui também uma outra matéria. O presidente do BRB acaba de fazer um pedido meio estranho, cabuloso, para o André Mendonça com respeito ao Alexandre de Moraes. E é claro, o Moraes não gostou nada disso. E também nós vamos mostrar aqui uma outra matéria. Você se lembra do sicário? Pois é, aquele sicário que trabalhava para o Vorcaro. Ele era o jagunço, aquele que executava sentenças para o Vorcaro. Ele estava preso lá em Belo Horizonte e aí de repente falaram que ele se suicidou. Mas a história não é essa e acaba de sair um relatório. A Polícia Federal acaba de soltar um relatório final sobre o que aconteceu com o sicário. Pessoal, realmente a coisa está mesmo sombria em Brasília. Confira aí agora em primeira mão o Gilmar Mendes surtando ao vivo na Globo. O deputado Gustavo Gaia vai trazer para nós e em seguida nós vamos mostrar aqui uma outra matéria também muito importante. Mas antes, dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e veja essas matérias que temos para mostrar no dia de hoje. Me fala se isso não é um nível de desespero completo. Gilmar Mendes em um dia dando 3 entrevistas diferentes. Presta atenção, um ministro do STF, depois de enfiar os pés pelas mãos, de colocar o Zema no inquérito das fake news, de ameaçar Alessandro Vieira, de falar um monte de asneira, para tentar diminuir um pouco o desgaste do STF, é obrigado a dar 3 entrevistas em um dia. Hoje o Gilmar Mendes não trabalhou. Hoje, pelo menos, ele não soltou nenhum traficante porque ele passou o dia dando entrevistas, defendendo a sua atuação e defendendo o tal STF Futebol Clube. Nesse trecho dessa entrevista, ele pratica xenofobia. Ele zomba do Zema da forma que o Zema fala, do sotaque mineiro. Sim, esse é o ministro do STF. Nós já tivemos um ministro dando o dedo do meio para milhares de pessoas no estádio. Esse ministro já mandou enfiar a pergunta na bunda de uma jornalista e agora ele zomba de um candidato a presidente, ex-governador de Minas Gerais, pelo sotaque. Ele fala um dialeto próximo do português. Muitas vezes a gente não o entende, não é? Eu estava imaginando que ele fala uma língua lá do Timor-Leste, um tetum ou coisa assim. Mas, de qualquer forma, naquilo que for inteligível, é importante que a Procuradoria, a Polícia Federal, o próprio ministro Alexandre apreciem. Ele está aqui nesse momento ofendendo milhões de mineiros. Mas calma. Não acho que seja assim. Em uma outra entrevista, presta atenção. De novo, a vida pública exige responsabilidade. Eu estou chocado que uma CPI do crime organizado e que dizia que iria investigar o crime organizado no Rio de Janeiro e queria investigar as famílias do Norte e outras organizações, termine por indiciar ministro do Supremo. No meu caso, inclusive, é bom que se diga, por ter dado um habeas corpus. Só isso. Só isso. Só isso, mais nada. E isto vira uma causa para indiciamento. E a mídia vem dizendo que ele só fez isso. Não, ele fez isso que é extremamente grave. E eu então, Renata, suponho, por que ele fez isto? Porque ele está ameaçado pelo crime organizado? Ou, o que pode ser pior, é outra hipótese, porque ele está sendo financiado pelo crime organizado? Olha a insinuação que o ministro do STF está fazendo sobre o delegado Alessandro Vieira, que também é senador, mas foi delegado, por ter colocado o nome dele no relatório da CPM do crime organizado como indiciado por estar protegendo bandido. Olha onde nós... Brasil, pelo amor de Deus, olha onde nós chegamos.
Nem a repórter esquerdista aguentou essa insinuação. Deixa eu lhe fazer um pedido. Ministro, acho que a gente não tem condições de investigar essas conjecturas aqui. O que eu gostaria de ouvir do senhor... Eu acho engraçado é a boca dele, ó como é que ele fica nervoso, ó a boca dele. Independentemente de quem é o senador e o que guiou esse pedido dele, a atividade dele na CPI não está coberta pela imunidade parlamentar, ministro? Está, constitucionalmente, a ação de um senador, enquanto relator de uma CPI, está coberta pela proteção da imunidade parlamentar. Mas o Gilmar Mendes? Acho que não. Acho que não. Nós temos uma vasta jurisprudência e você pode se socorrer do jurídico da Globo. Realmente, essa vasta jurisprudência foram decisões que vocês tomaram desde 2019 que aniquilaram a imunidade parlamentar. Para dizer que a imunidade comporta excesso e o excesso não está coberto pela imunidade. Vamos para a próxima. Agora aqui, ministro Gilmar Mendes pratica homofobia, tá? Já teve xenofobia, ameaça um senador insinuando que ele é financiado pelo crime organizado. Agora, olha onde que esse cara chegou, na terceira entrevista dele. Se começamos a fazer piadas com coisas sérias, com as instituições, imagine que nós comecemos a fazer bonecos do Zema como homossexual. Será que não é ofensivo? Por que, ministro Gilmar Mendes, seria ofensivo colocar alguém como homossexual? Você acredita que ser homossexual é ruim, por isso é uma ofensa? Ou se fizermos ele roubando dinheiro no Estado, será que não é ofensivo? Ser ofensivo não é crime e não quer dizer que porque é ofensivo tem que colocar no inquérito as fake news, Gilmar Mendes. É correto brincar com isso? Homens públicos podem fazer isso? Sim, nós somos homens públicos e nós somos sujeitos, sim, a todo tipo de brincadeira e ofensa. Imagina se eu fosse prender todo mundo que me xinga na internet, ô Gilmar Mendes. Pelo amor de Deus, você perdeu a noção, meu amigo. Você perdeu a completa noção. Só essa questão. É só isso, é isso que precisa ser avaliado. Não, o senhor pediu para colocar um candidato à presidência no inquérito das fake news aberto em 2019, que foi feito de ofício dado na mão do Alexandre de Moraes, porque o senhor quer intimidar e coagir as pessoas. Essa dinastia do judiciário vai acabar. Não adianta, vai acabar. Pode não ser... Não adianta, não tem como, o brasileiro não aguenta mais. E o senhor hoje, com essas 3 entrevistas, contribuiu enormemente. O senhor não tem noção. Enormemente o senhor contribuiu para acabar com essa ditadura. Porque a imprensa, que antes tentou achar uma forma de tentar defender vocês, não tenta mais. Percebeu que acabou. 3 entrevistas onde o senhor consegue piorar a situação do STF 3 vezes no mesmo dia. Pois é, agora nós vamos trazer algo surpreendente, no mínimo surpreendente. Aquele sicário que trabalhava para o Vorcaro, né, daquela confusão ali do Banco Master, e ele foi preso e logo em seguida falaram que ele se suicidou, se matou ali dentro da cela da penitenciária, da superintendência da penitenciária ali em Belo Horizonte. Pois é, a história não foi bem essa não. E o pessoal da Rádio Auriverde foi verificar e olha o que eles vão trazer em primeira mão. O Pitoli vai trazer para nós aqui, vocês vão ficar de queixo caído. Pessoal, nada acontece por acaso em Brasília. Olha só o que ele vai mostrar aqui, tem a ver com todo esse rombo dos aposentados do Banco Master. Preste atenção nessa matéria e logo em seguida nós vamos trazer aqui, olha o que o presidente do BRB fez com o Moraes. Mas antes, veja aí o caso do Sicário, pessoal. Fala, Barros. Pitoli, a Superintendência da Polícia Federal de Minas Gerais concluiu a investigação sobre a morte de Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, chamado de Sicário por Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A conclusão da Polícia Federal é de que a morte se deu por suicídio e não foi provocada por outra pessoa ou por pressão sofrida por Sicário. Uma equipe da Superintendência irá hoje ao Supremo Tribunal Federal para apresentar os resultados ao ministro relator do caso, o ministro André Mendonça.
Mendonça. Até mesmo a possibilidade de Mourão ter agido sob efeito de substâncias psicotrópicas foi examinada. Além do vídeo que mostra toda a permanência dele na cela da Polícia Federal, os policiais ouviram testemunhas, pessoas próximas e analisaram as conversas dele. Apesar da conclusão do inquérito, Sicário permanece com os bens bloqueados, o que não deve mudar. A leitura é de que seus recursos eram fruto de ações criminosas. Ao receber o relatório da Polícia Federal, a tendência é que André Mendonça envie as conclusões para a PGR analisar um possível arquivamento do caso. Em março, a Polícia Federal abriu inquérito para apurar a circunstância da custódia de Sicário, Luiz Felipe Machado Mourão. Em relação, ele foi um dos presos na Operação Compliance Zero e estava na sede da Superintendência da Polícia Federal quando, segundo a polícia, tentou contra a própria vida enquanto se encontrava sob custódia da instituição na Superintendência Regional da Polícia Federal em Minas Gerais. Portanto, esse relatório será apresentado hoje ao ministro André Mendonça e provavelmente encaminhado à PGR. A gente vai poder ver as imagens? Eu queria ver as imagens. Sabe por quê? Conversei aqui semana passada, salvo engano, com o doutor Jerônimo Ruiz, que é advogado da família da ex-esposa, né? Mãe da filha do Luiz Felipe Mourão, o Sicário. E o que aquele senhor trouxe para nós, né? É um nome que foi preso no mesmo dia da operação que prende o Sicário, de um agente aposentado da Polícia Federal, que vai para a mesma unidade em Belo Horizonte. Segundo este advogado, Dr. Jerônimo Ruiz, este homem, agente aposentado da Polícia Federal, não vai para dentro da cela. Numa condição já privilegiada, circula pelos corredores do prédio da Polícia Federal em Belo Horizonte. Quem disse isso foi o Dr. Jerônimo Ruiz, advogado da ex-esposa do Sicário. O Sicário tem uma filha de 7 anos, salvo engano. E esse advogado, o doutor Jerônimo Ruiz, faz um alerta sobre a possibilidade, a hipótese deste agente da Polícia Federal aposentado ter sido o executor do Sicário. Quem executou o Sicário pode ter sido, é uma hipótese, este cidadão preso no mesmo dia. Porque o que ficou apurado é que Sicário, ele recebia as ordens da cúpula, Vocaro, Zettel, enfim, só que não era ele diretamente que cumpria algumas das suas missões. Ele contava com este preso no mesmo dia que ele, agente aposentado da Polícia Federal, que, segundo o advogado, em entrevista ao Verde Brasil, usava do seu conhecimento das amizades e o relacionamento dentro da estrutura da Polícia Federal para ter acesso a bases da própria polícia e, inclusive, da Interpol. Interpol. Por que eu estou dizendo isso? A gente está vendo agora um delegado da Polícia Federal expulso dos Estados Unidos por perseguir brasileiros e cidadãos americanos em solo americano. A gente está vendo um homem que foi expulso dos Estados Unidos, o cara que atropelou e matou um vigilante, bêbado ele estava, ele atropelou e matou um vigilante aqui no Brasil. Esse cidadão, expulso dos Estados Unidos, estava naquele país de agosto de 2023 até abril agora, segunda-feira, certo? Certo. No meio disso tudo, a gente tem a questão do Felipe Martins. A prisão do Felipe em 8 de fevereiro de 2024 e a adulteração do I-94, que é o visto, dentro do software americano, em março daquele ano. No mesmo período em que esse jagunço estava nos Estados Unidos. Aí eu estou pensando aqui o seguinte, o Sicário, que subcontratava para a execução, né, de algumas das suas missões,
um agente aposentado preso no mesmo dia. Agente aposentado da Polícia Federal preso. Segundo o advogado, Dr. Jerônimo Ruiz, esse cara não foi para a cela, solto no prédio. Segundo ainda o advogado, 30 minutos depois de chegar no prédio da superintendência, sicário, já era. 30 minutos depois, segundo o advogado. Por que eu estou colocando tudo aqui? Porque sicário contaria sua relação com o agente aposentado da Polícia Federal? Esse agente aposentado da Polícia Federal contaria quem o ajudava a acessar documentos, dados, base de dados da PF, da Interpol? A gente está falando do Brasil, gente. Caiu o aviãozinho do Teori, né? Veja, aqui no Brasil as coisas vão acontecendo assim. Todos aqueles próximos, aqueles que acompanharam Celso Daniel no Rubaiá, naquele ano de 2001, se não me engano, todo mundo para vala, para não ter testemunha. Então veja, a gente está falando de um Brasil que muitas vezes a gente olha para o Putin e se assusta, né? E o adversário do Putin, ele tropeçou no fio da tomada e bateu a cabeça no carrinho de pipoca e morreu. Mas olha o Brasil, cara. Olha o Brasil. Como a gente vai resolvendo as coisas aqui. Aí a Polícia Federal conclui. A própria Polícia Federal, que tem um ex-agente aposentado da Polícia Federal, preso na mesma operação, no mesmo prédio, segundo o advogado transitando livremente pelo prédio. Meia hora depois da entrada de sicário, meia hora depois, segundo o advogado, já estava sem vida. Já tinha tentado um suicídio com uma camiseta. Né? Então veja, eu queria ver as imagens. Tem jeito? Alguém poderia liberar as imagens para nós? As imagens dentro do prédio? Alguém poderia liberar? Alguém poderia nos... foi assim que aconteceu. Ele entrou no prédio tal hora, aí nós temos as imagens da cela, ele com a camiseta no pescoço. Opa! Aí não tem que discutir. Agora, foi assim? Foi? Mostra aí. Não precisa, estou contando. Cláudio Koffani por aqui. Fala, Cláudio, bom dia. Bom dia, Alexandre Pitoli, bom dia aos colegas do estúdio e a toda a audiência da Ouro Verde no Brasil e no mundo. Se não podem mostrar para nós as imagens do sicário dentro da Polícia Federal, se não podem mostrar para a sociedade, podem mostrar para o ministro André Mendonça, podem mostrar para membros do Ministério Público Federal, podem mostrar para pessoas da Comissão de Direitos Humanos ou pessoas da OAB, podem mostrar para pessoas. Será que os familiares do sicário tiveram acesso às imagens? Porque pelo que eu ouvi, não tenho certeza, não sei, mas me parece que eu ouvi de uma fonte fidedigna dos meios de comunicação, que até a cela dele era uma cela com vidro, porque poderiam observar, porque é uma coisa muito preocupante, toda vez que alguém vai preso, no primeiro momento, as primeiras horas depois da prisão, várias pessoas entram em crise de depressão e desespero. É a famosa frase que o pessoal adora dizer em todo estabelecimento prisional. Aqui dentro, depois que a porta fecha, é quando o filho chora e a mãe não fica sabendo. Então, acontecem essas coisas lá dentro, depois que a porta fecha. Então, se nós não pudermos ainda, podem divulgar as imagens para o próprio ministro do STF? Ou nem para o ministro do STF essas imagens podem existir? Porque se elas não podem existir nem para o ministro do STF ou para entidades, é porque essas imagens também são, que nem as do 8 de janeiro, perigosas demais para se tornarem verdade. Porque a verdade das imagens derruba a mentira das narrativas. E como o Pitoli bem lembrou, além de aviões que caem com o Teori Zavascki, caíram também com o Roberto Campos, caem com várias pessoas aviões desse país. E nós temos então que perguntar, esse pessoal que está indo levar o resultado do laudo
do ML para o ministro, trabalhou com algum assistente técnico. Alguém está falando com a família do senhor Sicário, desse Sicário aí, como é que ela está se posicionando, recebendo informações? Porque, brasileiros, um especialista como o Sicário, acho que não esperaria nem chegar na prisão para cometer suicídio. Pois é, agora nós temos que falar sobre uma divergência que está havendo entre o André Mendonça e o Alexandre de Moraes, porque o presidente do BRB, o BRB era aquele banco que ia ser vendido, ali ia ser liquidado, de repente não foi, estava envolvido em toda essa confusão aí do Banco Master. Pois é, olha só a enrascada, né, que o presidente do BRB colocou o Alexandre de Moraes ao fazer um pedido para o André Mendonça. Quem vai trazer para nós aí? O André Marcília, você já conhece, um jurista que tem total credibilidade para falar sobre o assunto. Confira. Meus amigos, eu tenho aqui uma notícia da Malu Gaspar do Globo de que começou a corrida das delações. Hoje eu tô com notícias ruins para a turma do contra. Tô com notícias ruins para quem gosta de ser pessimista e dizer que tudo vai dar em nada. O fato é que a prisão do ex-presidente do BRB, que vai ser mantida muito provavelmente até amanhã, né? A gente vai ter essa confirmação amanhã. Essa prisão vai acelerar o processo de delação. Tanto é verdade, tanto que isso vai acontecer, que a defesa do ex-presidente do BRB já fez o primeiro pedido para delatar. O primeiro pedido para o STF, para o Mendonça, já foi feito pela defesa do ex-presidente do BRB. E esse pedido, que eu vou te contar agora qual é, deixa todo mundo ali no STF de cabelo em pé, mesmo os que não têm cabelo. E também é um pedido que já revela um nome. Ao fazer um pedido para o Mendonça, a defesa do ex-presidente do BRB já deu um nome. E eu vou te contar já também qual é esse nome. O fato é o seguinte, esse primeiro pedido, né, o ex-presidente do BRB foi preso no dia 16 e de cara ele já trocou de advogado. Ao trocar de advogado, eles já anunciam que vão fazer a delação. Por que eles trocam de advogado quando eles vão fazer a delação? Porque tem advogado especializado em delação e porque tem advogado que tem delatado como cliente. Então isso é por essa razão que eles trocam de advogado. Então o Costa, que é esse ex-presidente do BRB, trocou o seu advogado e colocou advogados que são especialistas em delação premiada de cara, o que mostra que ele está a fim de delatar. E agora faz esse pedido. Eu vou te contar qual é o pedido e vou te dizer o que está por trás desse pedido, que é mais importante do que o próprio pedido. O ex-presidente do BRB fez o seguinte pedido, que é o mesmo pedido que o Vorcaro fez. Ele pediu para ser transferido do complexo da penitenciária da Papuda para a Superintendência da Polícia Federal. Disse a sua defesa que isso, claro, vai facilitar ali na Polícia Federal o contato com os investigadores e, portanto, a delação poderá ocorrer mais rápido. Mas tem uma questão aqui por trás que eles próprios já anteciparam e que delata, já dá um nome a ser delatado. Diz a defesa aqui, a Malu Gaspar reforça esse ponto, que é o seguinte, esse é o extra. A penitenciária da Papuda é administrada pelo Distrito Federal e um dos possíveis delatados, ou quase prováveis, ou quase certos dos delatados, entre os delatados está o Ibanez. O Ibanez Rocha, o ex-governador, é um dos delatados ou vai ser um dos delatados pelo ex-presidente do BRB. E isso, claro, faz com que ele queira sair da Papuda, que é administrada pelo Distrito Federal, que está sob controle ou sob influência do Ibanez. Então, essa é uma questão extra. E tem mais uma. Ele também, ao trocar de advogado, ele trocou um advogado, como eu mencionei. Muitas vezes o advogado é trocado porque ele também é advogado do delatado. E é exatamente o caso. O advogado que saiu da defesa do ex-presidente do BRB era advogado
antigo advogado do Ibanez Rocha. Então ele tirou o advogado e pegou outro também, porque muito provavelmente vai delatar o Ibanez, e ao delatar o Ibanez não pode ter o mesmo advogado, o delator e o delatado. Percebem como a coisa está avançada em relação ao ex-presidente do BRB? Percebe como ele tem certeza que vai se manter preso amanhã com a decisão da turma? Percebe como entra em campo uma corrida maluca entre todo mundo que está preso? Vorcaro, ex-presidente do BRB e assim por diante. A defesa também deixa claro, e a Malu Gaspar fixa isso na sua coluna, que ele tem pressa e a pressa dele é correr para que a sua delação ocorra antes da delação do Vorcaro. Isso é óbvio, né? Se ele falar antes, ele vai ter mais benefícios. Se ele falar antes, o Vorcaro vai ter menos coisa para entregar, portanto, ele receberá mais benefícios. No primeiro vídeo de hoje, eu trouxe a informação de que o Mendonça não está nem aí para quem não estiver disposto a delatar, porque o caso está tão sólido que mesmo que não haja delação, o caso segue adiante. O Mendonça tem solidez suficiente para tocar o caso mesmo sem delação. E ele avisou isso para as defesas. E as defesas, sabendo disso, começaram a correr atrás de delatar, para não se tornarem inúteis. Bom, se o Mendonça consegue seguir sem a gente precisa correr para ser útil. E aí eles ainda estão correndo entre eles, para que um seja mais útil que o outro. Meus amigos, isso aí deixa a galera do STF com o cabelo em pé. Sobretudo aqueles que possivelmente serão delatados, aqueles ministros que possivelmente serão delatados e que, coincidentemente, são os que têm menos cabelo lá dentro da corte. Meus caros, é uma notícia boa. A coisa vai esquentar. E vai ser logo. Deixa aí o seu comentário, diga se você acredita que nós teremos delações, investigações aprofundadas, se o caso Master vai dar em alguma coisa ou se você está descrente, acha que ele vai acabar em pizza. Conta aí para mim nos comentários. Pois é, agora nós vamos trazer uma matéria muito importante. O jornalista da Band, ali o âncora da TV Band, trouxe uma matéria importantíssima porque o Gilmar Mendes acaba de jogar uma batata quente no colo do Alexandre de Moraes e você vai entender o caso agora. Preste atenção aí na matéria e voltamos em seguida. Dele, a série de vídeos Os Intocáveis, que a campanha do pré-candidato Romeu Zema fez, onde bonecos digitais falam de corrupção, de Daniel Vorcaro, Banco Master, derrubar a decisão de CPI, podreira. Mas não são analistas indignados na forma de bonecos, não. São bonecos que aparecem fazendo acertos impróprios de forma escrachada. E os bonecos são versões caricatas do presidente Lula e dos ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. E a reação de Gilmar, que se irritou, foi amplamente noticiada. Ele pediu ao colega Alexandre de Moraes para enquadrar o ex-governador de Minas no inquérito das fake news, daí a bomba. Porque em 2018, 8 anos só, o Supremo se debruçou sobre esse tema sátira, ainda que num contexto diferente, porque a discussão se deu em torno de uma lei, não de um caso concreto, mas decidiram na época, por unanimidade, que sátira é crítica legítima. Ninguém propôs punir o autor de uma sátira com inquéritos tocados no Supremo, nem tinha. Os ministros entenderam que sátira pode ser agressiva, se alguém se sentiu agredido, vai para a justiça, processa o autor por calúnia, injúria ou difamação. O Supremo discutiu uma ação direta de inconstitucionalidade contra dispositivos da lei das eleições que proibiam as emissoras de rádio e televisão de mostrar montagem, charge, sátira que degradasse ou ridicularizasse candidatos, partidos ou coligações. O Supremo derrubou a proibição. Quem relatou? Alexandre de Moraes. Ele sustentou que liberdade de expressão é o mais democrático dos direitos e que o humor político está ligado ao próprio conceito de soberania popular. Carmen Lúcia também votou, ela falou o seguinte, olha, poder que não tolera crítica humorística é um poder frágil. Gilmar Mendes, ele lembrou que criar um instrumento legal para suprimir uma sátira é entregar aos candidatos a capacidade de silenciar críticas inconvenientes usando o direito eleitoral como escudo. Aí ficou estabelecido o seguinte, sátira e outras manifestações são formas protegidas pela Constituição e que o exagero e a ironia são parte do gênero. Não dá para querer que elas sejam justas. Ficou estabelecido que a proteção à sátira deve ser reforçada
quando o alvo é uma figura pública com poder. Agora, só político é figura pública com poder? Ministro do Supremo não é? Não ficou combinado naquela decisão que a sátira é livre contra o candidato, mas precisa ser controlada contra ministro do Supremo? Se era assim a regra, por que hoje pediu o enquadramento de Zema no inquérito das fake news? Por que não Gilmar recorrer à justiça comum? Para o Supremo de 2018, o humor político era um instrumento democrático de crítica ao poder. Ou seja, executivo, legislativo e judiciário. O Supremo de 2026 vai relativizar o conceito de liberdade? Tá aí, pessoal. Realmente, cada dia que passa a gente vê, toda semana, na verdade, um escândalo, um rombo e absurdos acontecendo em Brasília. Agora, a última é essa questão aí do Gilmar Mendes, que surtou com a questão do Zema, do governador Zema, não aguentou a pressão e o Zema continua indo para cima e ele tem total razão na fala dele e as coisas que o Zema fala, a população brasileira sabe que é verdade. E o Gilmar Mendes parece que agora se vê na parede. E aí ele espirrou pro lado do Alexandre de Moraes. Será que o Alexandre de Moraes vai livrar a cara do Gilmar Mendes, livrar a barra dele também frente à imprensa? Num único dia, o Gilmar Mendes deu 3 entrevistas e para cada lado ele saiu dando um tiro diferente. Agora, uma coisa muito interessante e no mínimo curiosa é essa morte aí do sicário, né? O sicário que era ali, parece que era o articulador, e ele comandava ali um outro sujeito que era o jagunço, que executava sentenças a mando deste grupo terrorista ali que estava sendo talvez comandado pelo Vorcaro, né? Você se lembra que saiu aí na mídia, toda a mídia falando que o Vorcaro, aqueles áudios, né, cabulosos, falando de quebrar dente de jornalista, de perseguir não sei quem, de pegar não sei quem. Então tinha alguém que era o executador. Olha só, pessoal, esse sicário, a morte dele foi muito esquisita. Bem no olho do furacão, quando tudo está acontecendo no Brasil, toda essa investigação em volta do nome dele também, de repente ele se suicida. Por que ele faria isso? Se ele é um cara que já é do crime, já faz parte ali da bagunça, ele conseguiria fugir, conseguiria sair do país, conseguiria fazer qualquer coisa. Mas ficou muito estranha essa história. Será que foi uma queima de arquivo? O que você acha disso? Eu quero saber a sua opinião. Coloque aqui nos comentários. Será que alguém do alto escalão pediu para apagá-lo do mapa? Para fechar, né, a tampa do caixão ali? Porque ele teria informações que poderiam incriminar pessoas fortes e importantes em Brasília? Agora, a certeza que nós temos é o seguinte, pessoal. Olha só, se você é brasileiro, se você tem mais de 40 anos, você já conhece como que acontecem as coisas em Brasília e como que é a política. No Brasil, pessoal, nós estamos na Brazuela. O que é a Brazuela? É a Venezuela do Sul. Tem a Venezuela do Norte, que é aquela lá do Maduro, né, que inclusive está preso nos Estados Unidos, e tem a Venezuela do Sul, que é o Brasil. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Não se enganem os senhores. Se você acha que o Brasil é muito diferente da Venezuela, eu acho que não. Tem algumas coisas que são bem parecidas. Por exemplo, essa bagunça que acontece envolvendo ministros do Supremo não vai dar em nada, pessoal. A verdade é essa, vamos ser francos aqui, termina em pizza. Daqui a pouco, coloca-se um pano quente na conversa. Por exemplo, vamos falar a verdade. Cadê o Dias Toffoli? Até 1 mês, 2 meses atrás, 40 dias atrás, era a figura mais falada no meio dessa confusão aí do Banco Master. Aí tinha aquele resort Itaiaia e não sei o quê, e não sei o quê. Agora ninguém mais fala do Dias Toffoli, né? Parece que ele nem faz parte mais desse escândalo, o maior rombo financeiro do sistema previdenciário do Brasil. E agora, a bola da vez é o Gilmar Mendes, caçando confusão com o ex-governador de Minas Gerais, o querido Romeu Zema. Pessoal, o Romeu Zema foi eleito no primeiro turno, foi eleito e reeleito em Minas Gerais. Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Quem ganha em Minas as eleições, geralmente, ganha para presidente. Você já deve ter ouvido esta fala. Então, mexer com o Romeu Zema não foi um bom negócio para o Gilmar Mendes. E aí os próprios ministros alertaram ele de que isso não seria bom para a democracia, né? Assim que eles gostam de falar, como falava muito bem ali o
Luiz Roberto Barroso, né? Barroso, que muitos chamavam de ceboso, perdeu o visto para os Estados Unidos, ele e a sua família. E agora, sabe-se lá onde está, talvez o Lula consiga para ele uma embaixada ali na Europa, né? Para ganhar alguns milhões ali, né? Ou alguns milhares de reais, como por exemplo acontece com a Dilma, né? Que ficou inelegível no Brasil, depois tentou se eleger para senadora, não conseguiu de forma vexatória, vergonhosa em Minas Gerais, e aí o Lula acabou arrumando um empreguinho, né? Um penduricalho ali no Banco BRICS, que é o banco ali que envolve a Rússia, a China, a Índia e o Brasil, e ela recebe aí, juntando todos os aparatos, salário, mais ajudas de custo, né? Que realmente ela precisa, cerca de 200 mil reais. Talvez o Barroso também vá por esse mesmo caminho. O Barroso gostava de falar que nós devolvemos a democracia, vencemos o bolsonarismo, perdeu o Mané. São frases do Barroso. E agora o Gilmar Mendes está se metendo com o Zema e vai dar mal, vai dar ruim. Por quê? O Zema conseguiu conquistar um capital político muito forte nesses últimos 8 anos que ele dirigiu e esteve à frente de Minas Gerais. O povo mineiro não é bobo. O povo mineiro não é bobo. Se o Zema pudesse se reeleger pela 3ª vez, ele ganharia. Só que agora nós teremos ali o Cleitinho, né? O Cleitinho, o senador Cleitinho, é um fortíssimo candidato a ser o próximo governador de Minas. Eu quero que você coloque aqui nos comentários de qual estado você está nos ouvindo e quem você vai votar, quem que você acha que pode ganhar, que deve ganhar aí no seu estado. Nós temos no Brasil inteiro vários pretendentes aí, por exemplo, da direita. Em São Paulo, o Tarcísio deve levar, é quase que certo. Temos ainda, no Rio de Janeiro, ali não consegue-se um governador parar em pé. O governador que entra ali, ele vai preso, vai ser impeachmentado. Por exemplo, agora o Cláudio Castro perdeu os direitos eleitorais, né? E os últimos 5 governadores caíram. Será que alguém da direita consegue ganhar e levar ali? Olha só, nós vamos ficando por aqui, mas você deve se inscrever nesse canal. É muito importante você se inscrever para ver os outros vídeos que nós vamos trazer aqui. Então, é gratuito. Aqui embaixo tem um botão, você se inscreve. Você também pode se tornar membro desse canal e com um valorzinho muito pequenininho, você nos ajuda a continuar trazendo esse tipo de matéria. Se você acha que esse canal tem algum valor para você, para o Brasil, para a sociedade brasileira, então nos ajude se inscrevendo e se tornando membro. E você também pode compartilhar esse vídeo. Aqui embaixo tem uma setinha pro lado assim, ó. Se você clicar nela, você vai pro WhatsApp, pro Facebook, pro e-mail e manda esse vídeo para todo mundo. Pessoal, realmente uma vergonha toda semana a gente ter nas manchetes dos jornais ministros do Supremo que a gente não era nem para saber o nome deles. Se eles realmente só cuidassem de cumprir a Constituição, nós nem saberíamos quem são os ministros do Supremo, como aconteceu lá atrás, há muito tempo atrás, mas hoje eles querem aparecer até mais do que o presidente da República, que, por sinal, está em baixa. Vamos ficando por aqui e até a próxima.